Olá, boa tarde, meninas. Em primeiro lugar, quero-vos desejar um bom ano. Desculpem esta minha vozinha, mas ainda não estou bem de saúde, mas pronto, mas isto vai, se Deus quiser. Tal como vos foi apresentado um painel exclusivo de Kenais Arte, e foi-vos dito que iria ser feito um passo a passo daquele lindo painel. Ora, cá estou eu para vos apresentar então, para vos ensinar, que eu não ensino nada, mas para vos dizer mais ou menos como é que se faz aquela mala. A mala, eu já fiz aqui, aquilo é um painel que traz duas malas, eu já fiz aqui uma para vocês verem como é que ela fica depois de pronta. Temos aqui esta linda mala, como podem ver. Ela tem aqui o fecho, pronto, está aqui com o bolsinho. Depois deste lado também tem outro fecho, como veem, e depois ela é com estas alcinhas, já traz o painel, já traz tudo. Temos aqui a nossa abertura da nossa mala, que leva aqui umas molinhas de ímã, depois vocês podem pôr aquilo que quiserem, as nossas laterais, e ela fica super, super linda, além de ser espaçosa, fica super linda. Como podem ver, esta já aqui está toda feitinha, e agora vou fazer a outra. Esta foi a que eu escolhi fazer como modelo, e agora vou-vos fazer outra e vamos ver então como é que irá ficar. Ela também é muito linda. Então, meninas, deixem-me pôr aqui esta malinha. O nosso painel é composto, ele vem aqui com esta parte, como podem ver, que depois é dobrada aqui ao meio. Eu já encontrei aqui o nosso meio, aqui deste painelzinho aqui, que vai ser frente e costas. Depois traz lá duas tiras, aqui, assim, que é para colocar cá em cima, assim, também, aqui, para colocar o fecho de um lado e do outro. Ela traz duas, e eu só já tenho aqui uma. Onde é que anda a outra? Onde é que andará a outra? Vamos lá ver onde é que eu tenho a outra. Está aqui. Traz duas vistas para ser colocado o fecho. Eu cortei aqui o forro mais ou menos do mesmo tamanho aqui das nossas vistas. Aqui o forro da parte interna só depois é que se corta. Depois temos o painel, traz aqui estas nossas laterais, está bem? Que é estas laterais aqui, que vão depois ficar assim. Traz estas laterais, traz duas, que também não cortei o forro, atenção, é cortado depois, eu já vos digo. É preciso dois fechos, para a frente e para trás. Depois temos aqui duas tiras que o painel traz, que vai ser as nossas alças, como podem ver, é as nossas alças. E depois, o que é que eu fiz? Cortei aqui duas tiras, mais ou menos, isso depois fica ao vosso critério, de 30, porque aqui os 30 centímetros é aqui correspondente aqui à nossa largura da parte da frente e de trás. 30 por mais ou menos, eu vou-vos dizer, 30 centímetros por 31. Podem fazer um bocadinho maior, se quiserem mais alto, mas isto porquê? Porque como aqui leva os nossos fechos, então isto vai ficar assim também, não pode ser muito maior, porque senão depois encalha aqui na parte do nosso fundo, está bem? Pronto, cortei duas tiras dessas, de 30 por 31, como podem ver, e pronto. E depois o forro, já vos digo como é que vamos fazer a parte interna, está bem? Eu vou fazer com o forro embutido. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos colocar... apanhar aqui o fecho. Primeiramente, vou só baixar aqui um bocadinho para vocês verem. Vou colocar aqui, vamos ver aqui qual é a parte que... Deixem a parte que fica para cima e a parte que fica para baixo, que a nossa rosinha vai ficar para cima, ok? Por isso isto traz aqui uma rosinha aqui,
eu vou deixá-la para cima, por isso vou colocar o feixe aqui, tá bem? Vamos colocar aqui o nosso feixinho. E como é que eu vou colocar o feixe? Vou colocar a nossa cremalheira para baixo, tá bem? Direita cremalheira com o direito do tecido. E vamos colocar aqui. Vamos lá então. Ela fica uma mala super, super gira. Muito gira mesmo. Pronto. Já está aqui. Agora, vamos pegar no nosso forro, direito do forro, com o direito do tecido, tá bem? E vamos fazer uma costura o mais junto da cremalheira possível, tá bem? Mais junto da cremalheira. Ora, assim. Mais junto da nossa cremalheira. Ok, já está. Agora, vamos puxar bem o tecido, assim para baixo. Para quê? Para não ficar a impedir aqui a nossa abertura do nosso fecho. Vamos virar, assim, ok? E vamos rebater aqui a nossa costura, tá bem? Vamos rebater aqui a nossa costura com um ponto larguinho. Vamos rebater. Atenção, vão puxando o forro para que depois não fique aqui a nossa cremalheira impedida do fecho andar, tá bem? Vamos aqui rebater bem. Eu esqueci-me de vos dizer, eu já estruturei as peças todas, está bem? Com manta cola, está bem? Já estruturei as nossas peças todas. Já tinha feito esse trabalho. Pronto, vamos lá aqui. Quando chega aqui ao final, eu viro e vou logo fechar aqui o nosso canal aqui do zíper, está bem? Eu fecho logo, depois tiro o excesso. Pronto, vamos aqui fechar, não apanhando aqui o feixinho. Pronto, já está. Vamos tirar aqui estas linhas e vamos tirar o excesso do forro, tá bem? Vamos tirar aqui o nosso excesso do forro. Eu gosto sempre de cortar o forro um bocadinho maior para ter a certeza que ele fica aqui ajeitadinho, tá bem? Vamos tirar aqui o excesso do nosso forro. Pronto. Agora, o que é que vamos fazer? Pegamos nesta zona, o tal painel grande que lá vem, e vamos colocar a nossa cremalheira, o direito da cremalheira com o direito do nosso tecido, alinhando aqui, estão a ver, o nosso fecho, mas alinhando aqui as nossas partes de cima, está bem? Alinhando aqui ao outro tecido. Pronto. Também se acontecer alguma coisa que não fica alinhado, retiram aqui o fecho e também depois põem aqui o fecho melhor. Pronto, vamos aqui então cozer aqui o nosso... Então, o que é que se passa aqui? Cozer o nosso fecho aqui à parte de cima. Chegar mais um bocadinho para cá. Pronto, aqui convém estar mesmo certinho, tá bem? Tem que estar mesmo certinho. Bem certinho. Pronto. Já está. Agora, o que é que eu vou fazer? Ela vai ficar assim, mas eu agora preciso do bolso. Então, aquela parte que eu vos disse que tinha cortado
uma tira de 30 por 31, então vou colocar o direito do nosso forro com o direito do nosso tecido aqui, tá bem? Assim. Vou colocar assim, endireitando também aqui. Vou colocar aqui. E vou fazer uma costura. Ou seja, direito do nosso tecido com o direito. Isto era o nosso bolso, tá bem? Que é para fazermos aqui o nosso bolso. E vão fazer uma costura o mais possível junto da cremalheira. Pronto. Também já está, só cortar aqui as nossas linhas. Agora, vamos virar aqui o nosso bolso para baixo e vamos fazer o rebatimento aqui da nossa costura. Tá bem? Puxam bem o forro e vamos aqui, puxam bem o forro, que é para não impedir aqui o canal aqui do nosso fecho. Puxam bem o forro e vão fazer aqui o rebatimento da nossa costura, tá bem? Aqui, com um ponto largo. Verifiquem se o nosso forro está todo bem posto. Esta vai ficar muito linda, muito clássica. Pronto, já está aqui feito. Agora, o que é que eu vou fazer? Já está aqui feito, como podem ver. Estão a ver? Aqui está. Agora, pego no nosso forro do bolso e puxo cá para cima. Tá bem? Puxo cá para cima. Aqui. Vem? E vou pôr. Isto vai ser o nosso bolso. Estão a ver? Ou seja, quando eu abrir aqui o bolso, eu vou ter aqui. Quando eu abrir aqui o fecho, eu vou ter aqui o nosso bolso. Por isso é que eu vos disse, não façam muito grande, porque senão depois o que vai acontecer é que ele vai ficar aqui muito rente. Então, recapitulando, eu pus aqui isto, agora pego aqui no nosso forro, venho até cá acima e nesta zona de cima eu vou cozer aqui o nosso forro direitinho. Vou pô-lo assim, direitinho, vou centrá-lo aqui com a parte de cima, assim, e vou fazer uma costura. Tá bem? Com um ponto larguinho. E assim fazemos logo um dos bolsos. Agora, chego aqui à ponta e vou já unir o nosso bolso. Vou já unir o nosso bolso aqui à nossa lateral, tá bem? Para ele ficar bem preso. Ah, mas esqueci-me de uma coisa. Temos que pôr primeiro o fecho. Peço desculpa. Primeiro temos que pôr o fecho antes de fechar, senão depois já não dá para fechar porque vamos cozer aqui o fecho, tá bem? Então, um deles eu ponho para lá, outro para cá. Ora, eu tenho aqui. Desculpem que eu já me esquecia. Primeiro temos que pôr aqui o nosso fecho. Vamos aqui pôr o nosso fechinho. Já me esquecia de pôr aqui o cursor. Vou colocar um para cá e do outro lado fica para lá, tá bem? Fica tal e qual como está aqui. Estão a ver? A parte, um deles fica aqui, para este lado, e aqui a parte da frente fica aqui para o outro lado, tá bem? É um para cada lado. Se preferirem, podem pôr os dois para o mesmo lado. Vocês agora é que sabem. Eu acho mais engraçado assim. Pronto, este vai ficar aqui para este lado. Porque, como eles, a parte da frente é igual à parte de trás, não tem importância.
Pronto. Pronto, já está. Se quiserem até voltam aqui a sair e voltam a pôr, para ele ficar bem posto. Preferível para não ficar aqui com folgas. Pronto, e deixam aqui no meio. Agora sim. Agora, posto o fecho, já podemos cozer aqui as nossas laterais. Porquê? Porque eu ia cozer aqui a parte de cima da cremalheira, pois não dava para colocar o nosso cursor. Eu já me esquecia. Vejam se está certinho, aqui as nossas laterais. Se a parte de cima bate certinha aqui com a parte de baixo. E vamos cozer só até onde termina o bolso. Está bem? Só aqui até onde termina o bolso. Pronto. Este já está. E agora vamos cozer aqui do outro lado. Puxamos bem o bolsinho. Estão a ver? Puxamos bem o bolsinho. E agora vamos cozer aqui do outro lado também. Pronto. E agora vamos tirar aqui o excesso. O excesso. E aqui o excesso de cima também. Pronto. E já está. Pronto. Uma parte já está feita com o nosso bolsinho. Estão a ver? Olha, está aqui o nosso bolsinho. Eu não vou abrir muito para não chegar cá à ponta ou o zíper. Pronto. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos colocar do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa. O que a gente fez nesta parte, vamos fazer aqui do outro lado, tal e qual igual. Está bem? Eu vou fazer e já volto. Pronto. Já estão feitas as duas partes, como podem ver. Temos aqui os nossos bolsos, tanto de um lado como do outro. Isto será assim. Este é um dos bolsos. E se eu virar, temos cá o outro bolso, está bem? Pronto, já estão aqui colocados. Agora vou só fazer aqui uma coisa que me esqueci, que eu gosto de fazer, que é queimar aqui os nossos feixinhos, para eles não abrirem. Pronto, e aqui, e aqui. Está bem? Pronto, já está. E agora o que é que vamos fazer? Vamos pegar, ora, já temos aqui o meio marcado, como eu vos disse. Está aqui o meio marcado, não é? Agora, vamos pegar aqui nas nossas laterais, nestas laterais, ok? Que também já marquei o meio. Já marquei aqui o nosso meio, como podem ver. E vou colocar o direito com o direito da nossa parte. Aqui, o meio, está bem? Deixa-me só pôr aqui uma molinha. Aqui, o meio. Aqui está ela. E está. Pronto. E vamos aqui marcar aqui o nosso meio. E vamos fazer uma costura da ponta até cá a nossa ponta, está bem? Uma costura. Pezinho de máquina. Pronto, aqui. Vamos cozer aqui uma costura, pé de máquina. Não se esqueçam de pôr os cursores, que eu ainda agora também me esqueci, pois já não podem pôr. Vamos fazer aqui uma costura. Aqui, aqui assim. Pronto. Feito isto, agora vamos pegar aqui e vamos rebater aqui a nossa costura.
Está bem? Vamos rebater a costura. Põem bem assim, puxam bem, deixando aqui isto para fora, a nossa costura aqui esta para fora, e vão rebater aqui a costura, está bem? Com um pontinho largo. Vamos rebater aqui a nossa costura. Assim à beirinha, meio pé de máquina. E vamos puxar bem. E vamos aqui puxar bem a nossa costurinha. Deixa eu puxar estas coisas. E agora, aqui, bem rebatida. Pronto, já está. Agora, vamos fazer o mesmo com o outro lado. A mesma coisa. Vamos fazer aqui o mesmo com esta aqui. Já tenho aqui o meu meio marcado. Vou pôr do outro lado, ok? O meio com o meio. Meto aqui uma molinha. E agora, puxo aqui bem. Puxem bem o tecido. E agora vamos começar a cozer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Pronto. Está cozido. Vamos tirar aqui as nossas linhas. E agora vamos rebater também. Ok? Vamos aqui rebater a nossa costura, tal e qual como fizemos no outro lado, vamos fazer neste. Puxem bem, tá bem? Puxem bem aqui a nossa costura, um pontinho largo. É a mesma coisa. Fazem assim. Pronto. E já está rebatida. Estão a ver? E já está rebatida. Ainda não temos forro. Como vem, ela aqui já está toda rebatida. Estão a ver? Pronto. Agora, feito isto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui as nossas alças, para colocarmos já. Só depois não podemos colocar depois pôr o forro. Vamos pôr aqui as nossas alças. Então, isto veio uma tira, vieram 2 tiras. Como é que vamos fazer? Vamos dobrar aqui ao meio. Vamos dobrar aqui ao meio. Estão a ver? Vincam. Elas ficam umas alcinhas mesmo grossinhas. Eu estruturei também, está bem? Senão ficam muito molarengas. Eu gosto delas rijinhas. Pronto. E agora eu tenho aqui uma fita que é de dupla face. E o que é que eu faço para me facilitar? Depois de dobrar ao meio, como ela é transparente, ponho esta fita aqui em cima do nosso vinco que nós fizemos. Vou tirar
Se eu tivesse unhas, né? Vou tirar aqui. Pronto, já está. Vamos tirar. E agora, pegamos aqui e vamos até ao centro onde está vincado. Não mesmo, deixando só assim 1 milímetro, não fica mesmo em cima do risco, só 1 milímetro, que é para não ficarem sobrepostas, está bem? Em cima do risco, fazemos assim, assim, assim. Eu uso muita fita dupla face que facilita muito o meu trabalho. Pronto, estão a ver? Agora viro, estão a ver? E faço a mesma coisa deste lado. Mas não ponha mesmo em cima, está bem? Como vê, não está mesmo a tocar, é mesmo assim, mesmo ali com uma folguinha. Aqui, assim, assim, estico bem. E assim, pronto. E agora, feito isto, eu pego nela, dobro ao meio, fazendo unir aqui as nossas pontas. Estão a ver? Agora vou fazer bater aqui tudo certinho. Meto aqui uma molinha e assim eu sei que ela está certinha. Pronto. Estão a ver? E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma costura à beirinha, uma costura aqui à beirinha e outra deste lado, com um pontinho largo, está bem? Que é para fazer aqui as nossas alças. Agora viro. E agora faço outra vez. E aqui tenho a minha alcinha. Estão a ver? Fica uma alcinha perfeita. Pronto. Está aqui a nossa alcinha que depois vai ser para a nossa malinha. Agora, eu vou fazer a outra e já vos mostro, está bem? Só um bocadinho. Então, já tenho aqui as nossas duas alcinhas prontas. Vamos ver se elas estão do mesmo tamanho. Estão sim, senhora. Agora, o que é que eu fiz? Eu marquei 5 centímetros daqui até aqui. E 5 centímetros daqui até aqui, tá bem? E do outro lado a mesma coisa, 5 centímetros daqui, aqui e 5 daqui para aqui. Para quê? Vou colocar a parte que tem aqui esta ranhura, vou colocar para dentro e vou aproximar onde eu fiz a minha marcação aqui dos 5 centímetros, a marcação dos 5 centímetros, eu vou colocar aqui, para dentro, a alça para dentro, está bem? E depois vir assim, e onde eu fiz a outra marcação, para dentro, a alça para dentro, vou colá-la aqui, cozê-la aqui. Ou seja, eu fiz uma marcação daqui para aqui de 5 centímetros e com a ranhura para dentro, vou colocar a alça cá para lá dentro, com a ponta aqui onde eu fiz a minha marcação, está bem? E vou cozer aqui a alça. Vou cozer aqui a minha alcinha, deixando uma pontinha para fora. Ok? Pronto. Esta já está.
Agora, viro a minha alça assim, a parte da ranhura para dentro, a alça para dentro e vou colocar a ponta aqui onde eu fiz a minha marcação, tá bem? Aqui. Deixa eu ver se não deixo cair aqui a câmera. Pronto, e vou colocar aqui, vou fazer um pontinho. Lá está. Vamos cortar e cortar. Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Com a parte da ranhura virada para dentro, onde eu fiz a marcação dos 5 centímetros, alça para dentro e coloca a parte da alça, esta parte, onde não tem a ranhura, em cima da marcação que eu fiz. Está bem? Para ficarem as duas alças da mesma altura. Aqui. Quem não tiver máquina industrial e tiver máquina doméstica, talvez esta alça fique muito grossa e não dê. Aí vocês, o que é que fazem? Estruturam só metade, está bem? Em vez de estruturarem toda como eu estruturei, estruturam só metade. Dobram e depois já fica só com menos uma camada. Eu, quando tinha a máquina doméstica, era assim que fazia, está bem? Ou então, não estruturam. Assim fica uma alça mais grossinha e eu gosto mais. Pronto, agora vamos cozer aqui a nossa alça. O resto coço tudo muito bem na máquina doméstica. Só que as alças, se ficarem muito grossas, se calhar vocês vão ter dificuldade em cozer na máquina doméstica. Pronto, estão as nossas alças colocadas. Agora, como eu vos disse, eu não tinha cortado os forros. Pois não, eu já cortei. Mas, como é que isto se faz, o forro? Então, o nosso forro, que já está aqui cortadinho, como veem. Deixa lá ver se eu não me enganei a cortá-lo. Ora, aqui, está bem, está bem. Depois da peça feita, e eu fiz isso porque fiz a outra, depois da peça toda feita, vocês vão cortar uma tira com, vamos lá ver se eu vos explico, uma tira que tenha a mesma largura daqui, deste encaixe, mesmo da mala, até aqui à outra, tá bem? É uma tira. Deixa um bocadinho, assim, uma folguinha, né? Pronto. Como podem ver, está aqui o forro todo à nossa medida. Pronto. Está o forro. Mas não é da mesma altura. Mas não cortam da mesma altura. O que é que fazem? Cortam 2 tiras, também, desta largura. Desta largura. Ou seja, o forro é cortado. A ver se eu vos consigo explicar. O forro é cortado desde esta ponta até esta ponta. Está bem? Mas na altura, aqui na altura, não é até cá acima. Está bem? Vocês vão cortar o forro só até aqui. Deste bocado até lá abaixo. Está bem? Deixando este bocado sem cortarem. Ou seja, é como se fizessem isto. Cortam o forro todo desta altura. Não, esta parte aqui não. É só assim. O forro é cortado assim. Desta altura, está bem? Porque esta zona aqui de cima, eu corto uma tira da mesma largura, como veem, da mesma... Deixem pôr aqui a alça para dentro para vocês verem. Corto uma tira da mesma largura, estão a ver que é a mesma tira, da mesma largura, que vem daqui, o comprimento, até aqui. Estão a ver? Até aqui. É uma tira, posso-vos dar as medidas, mas isso depois vocês veem. É uma tira que vai 5 centímetros por 39,40, está bem? Mesmo que sobra um bocadinho, depois cortam.
É uma tira. E depois a do forro é que é uma tira de 51 centímetros, mais ou menos, que é a medida aqui desta zona aqui, tá bem? Que é 50. Ele tem 50, eu cortei 51 de forro, tá bem? E a altura que vai daqui até aqui, a altura é 40. Por isso, eu cortei 51 por 41, tá bem? Pronto. Então, agora o que é que vamos fazer? Como eu tenho aqui o nosso forro assim, como eu vos disse, eu vou marcar aqui o nosso meio, tá bem? O meio. E vou fazer aqui um pique. Aliás, eu já tinha feito. E depois aqui outro pique. Ou seja, ele é assim, e eu faço o pique. Se não deixo cair a tesoura. Ele é assim. Estão a ver? E eu faço o pique aqui em cima. Está aqui o nosso piquezinho. Pronto. Aqui faço a mesma coisa na vista de cima. Faço um pique. Para quê? Para colocar aqui. E agora, onde é que está a outra? Ah, está aqui no chão. E agora aqui. A mesma coisa na outra vista. Outro pique. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar neste forro aqui, ele praticamente não tem direito nem avesso, mas se tiver direito, fica o direito para cima e o direito da nossa vista para baixo. Ou seja, direito com direito, está bem? Neste caso aqui tenho, porque esta está estruturada, está bem? Esta também estruturei. E vou unir aqui o nosso pique e vou fazer aqui uma costura, está bem? Então, olha, agora desenfiou-se a máquina. Esperem lá aí que eu tenho que enfiar aqui a máquina. Agora é que vai ser pior. Vou abrir aqui a luz, senão não vejo. Ai, eu para enfiar agulhas é que é pior. Ai, está difícil. Bem, não vai lá. Tenho que aqui apanhar aqui o meu. Senão não consigo enfiar agulhas. Pronto, assim é mais fácil. Ai, os meus olhitos. Pronto, já está. Então, como eu vos disse, aqui é o meio com o meio e vou fazer aqui uma costura.
pé de máquina, tá bem? Pronto, já está. E agora aqui do outro lado, a mesma coisa. A mesma coisa. Pronto, também já está. Fiz a mesma coisa. Agora, viro e viro, estão a ver aqui, virei, isto era a parte que eu tinha feito e vou rebater a costura também, está bem? Vou rebater aqui esta costurinha. Aqui só onde eu fiz isto. Vou rebater aqui a costura também. Ok. Tiramos aqui as nossas linhas. Agora viramos do outro lado, fazemos a mesma coisa. Vamos rebater a costura. Pronto. Ok. E ok. Agora, o que é que eu vos queria dizer? Eu vou fazer o forro embutido sem cá viés, para não se ver costuras. Mas se eu não quisesse fazer isso, eu agora colocava, depois de cozer, agora íamos cozer aqui, não é? Pronto, tudo, aqui direito com o direito, cozia tudo e depois recortava. E depois, quando virasse do avesso, tínhamos o viés. Mas como eu não quero forro embutido, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a nossa peça em cima, assim. Vou colocar aqui uma molinha. Aqui. Vou pôr assim. Aqui e aqui. Assim e assim. E agora, aqui na parte de baixo, vamos meter aqui a alça para dentro, a mesma coisa. Chegando ali à beirinha, está bem? Vamos tirar aqui e aqui. Vamos pôr aqui uma molinha. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Porque como eu não vou fazer viés, não posso cozer tudo à volta. Então tenho que marcar aqui as nossas caixinhas de leite. Pronto. Eu tenho isto tudo assim, como vocês podem ver. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui onde eu tenho a caixinha de leite, eu vou marcar esta caixa de leite aqui no meu forro. Está bem? É só esta. É a única, é esta. Pronto. E aqui deste lado a mesma coisa. Vendo se está o forrinho todo, de uma ponta à outra, se sobra aqui alguma coisa ou se falta, e vou marcar
aqui a nossa caixinha de leite igual. Está bem? Estão a ver? Já marquei. A nossa é só a caixa de leite aqui do meio. Porque esta aqui já está. É a ponta do tecido e aqui. Aqui vai soar um bocadinho de forno, mas depois a gente tira. Pronto. Feito isto. Isto para quê? Para fazer o forno embutido. Se eu fizesse sem ser embutido, isto era mais fácil. Então, eu agora vou cortar aqui a minha caixa de leite. Vou cortar aqui a minha... Deixa-me lá apagar, senão vocês não veem. Vou cortar aqui a minha caixa de leite que fiz. Está bem? Pronto. E aqui deste lado a mesma coisa. A mesma coisa. Está cortada. Agora vou dobrar ao meio. Vou aqui ver se está tudo bem, assim. Aqui. Ok. Aqui com o alfinete. E aqui a mesma coisa. Estou a dobrar ao meio para ver que bate tudo certo. Está bem? E agora, feito isto, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o meu forro ao meio. Estão a perceber? Pronto, vou cortar aqui o meu forro ao meio. Está cortado. Está cortado. Agora, vou pegar aqui numa parte do forro. Estão a ver? Cozo. Ponho aqui. Vou pegar aqui numa parte do forro, direito com o direito. E vou alinhá-lo aqui. Está bem? Assim. Assim. Ele vai sobrar um bocadinho, depois cortam, não há problema. Assim. Aqui. Aqui. Atenção aqui à zona das alças, para ficarem bem para baixo. Assim. E agora, aqui. Ele vai sobrar um bocadinho e depois vocês cortam, tá bem? Eu não gosto de fazer os forros bem à medida. Pronto. E agora o que é que vão fazer? Vão pegar e vão fazer uma costura. Ou seja, está o direito daqui com o direito do meu forro. E agora eu vou fazer uma costura. Estão a ver? Vou fazer, isto é o excesso. Vão fazer uma costura desde aqui, sobem para cima, outra aqui toda. Vão para baixo e chegam até aqui à ponta, tá bem? Então vamos lá. Vamos lá fazer aqui esta costura. Ok, agora viram. Vêm para cima. Agora, vêm para aqui.
Deixa lá pôr aqui a minha alça bem direitinha. Reforçam bem a alça. Ok. Agora, vêm para baixo. Atenção, para os forros ficarem bem. Tá bem? Vêm para baixo. Agora viram outra vez. E rematam. Querem ver? Agora a gente tira os excessos. Tira aqui os excessos disto tudo. Corta aqui estes cantinhos. Tiramos aqui o excesso também. Tiramos estes cantos para depois, quando a gente virar, seja mais fácil. Agora, aqui o excesso e a linha. E agora, o que é que vamos fazer? Aqui neste cantinho, damos aqui um piquinho, sem cortar a costura, tá bem? Que é para quando a gente o virar, ele ficar melhor, não franzir, tá bem? Pronto, este já podemos tirar. Querem ver? Pronto, isto a gente quando vira, só para vocês verem, ele vai ficar assim. Estão a ver? Ele vai ficar assim. Estão a ver aqui? Pronto, agora vamos fazer o outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. O que fiz aqui, vou fazer no outro lado. Pronto. E estão a ver que eu tenho aqui o forro, está solto. Agora vou fazer a mesma coisa no outro lado. O mesmo que fiz deste lado, vou fazer com o outro lado do forro. Direito com direito. Está bem? Vão centrar isto aqui bem centradinho, de forma a que não falte tecido aqui. Ok? Assim. Vamos pôr aqui uma molinha. E agora aqui a mesma coisa. Assim. E aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Para ficar aqui tudo sem falta de tecido. Estão a ver? Pronto. E agora vou fazer outra vez a mesma costura que fiz do outro lado, vou fazer aqui. Pronto. Viro a minha peça aqui, que é para ter a noção do que é que estou a fazer. Assim. E vou fazer outra vez a mesma costura. Aqui, venho para aqui. Depois cozo, chego aqui, vou para baixo e depois venho para aqui. E tá bem? Vou fazer, já volto. Pronto, já cozi, como podem ver, os dois lados. Agora o que é que eu vou fazer? Vou unir aqui o direito do forro com o direito do forro, tá bem? Aqui. E vou fazer uma costura. Vou fazer aqui uma costura, deixando aqui um espaço generoso para depois eu virar, tá bem? Pronto. Vou fazer aqui uma costura. Pronto, chega. Ah, tá.
E agora vou fazer aqui outra costura, deixando aqui um espaço. Pronto, está feito. Eu esqueci-me de vos dizer, se quiserem pôr esta molinha, antes de fecharem a peça têm que colocar a mola, tá bem? Então como é que vão fazer? Aqui, estão a ver? Marcam o meio, no forro, nesta que eu estruturei, marcam o meio e depois colocam uma parte para aqui e outra parte do outro lado, tá bem? Ou seja, marcam o meio da peça, do lado do forro, como veem que é do lado do forro, metem um macho e uma fêmea antes de fechar a peça, tá bem? Eu não vou pôr porque vou pôr aqui outra forma. Desta vez vou pôr aqui este, que é de encaixe depois assim, tá bem? Depois eu já vos mostro. Por isso é que eu não vou colocar. Pronto. Então agora já fechei aqui a nossa peça. E agora o que é que eu vou... Aqui o nosso forro. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou unir aqui a costura com a costura, aqui o tecido, direitinho, está bem, para isto bater certo. Aqui, com aqui. Está bem? Assim, para bater tudo certinho. Aqui vou já marcar um meio, um piquezinho para eu saber onde é que é. Para depois fechar a caixinha do leite. E vou unir aqui também. Vou pôr um alfinete. E vou unir aqui também. Pronto. E agora, do outro lado, a mesmíssima coisa. Aqui vou já marcar o meio. Vou unir aqui, bem unido, aqui a costura com costura, tá bem? Assim, e vem que bate certo. Assim. E assim. E agora, aqui ponho um alfinete. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura, desde de uma ponta à outra, tá bem? Vou fazer uma costura de uma ponta à outra. Deixem aqui as costuras para baixo, tá bem? Esta costura aqui, vocês deixem para baixo. Para quando virarem, isto ficar aqui para baixo, tá bem? Não deixem para cima. Deixem aqui as costurinhas para baixo. Ora, vamos lá então. Vamos fazer aqui uma costura. Atenção, aqui as costurinhas para baixo, tá bem? As costurinhas para baixo. Ótimo, aqui. Mas é mais fácil quando virarem. Se não ficam para cima, ficam ali grossalhonas. Pronto, já está. Aqui já podem tirar o alfinete. E vamos cortar aqui a linha. Agora, deste lado a mesma coisa. Deste lado a mesmíssima coisa. Vamos.
fazer uma costura. Não se esqueçam, as costuras é para baixo, tá bem? Metam as costurinhas para baixo, assim e assim. Deixa eu ver se esta ficou direita, que eu estou com a sensação... Ah, tá direita. Pronto. Feito isto, agora, eu vou puxar aqui um bocadinho o telefone para cima para vocês verem. Feito isto, o que é que eu faço? Vou fechar aqui as nossas caixinhas de leite. Por isso é que eu marquei ali o meio. Abre aqui a costura, aqui a costurinha, abre esta costura e uno esta costura aqui ao nosso meio, tá bem? Assim. Pronto. Estão a ver? Assim. E vou fazer uma costura. Pé de máquina. E tiro aqui um bocadinho do excesso. Pronto. Aqui vou fazer do outro lado a mesmíssima coisa. Vou abrir aqui a minha costura. Aqui. Vou unir aqui o meio da nossa costura com este pico que eu fiz. Tá bem? E vou fazer uma costura também. E tá feito. E vamos tirar aqui o excesso. Agora, no nosso forro, vamos fazer também a mesma coisa. Vamos fechar aqui a nossa caixinha de leite. Unem costura com costura. Tá bem? Assim. Costura com costura. Deixa ela por aqui bem, que ela está toda torcida. Pronto, costura com costura. Assim. E fazem também aqui esta costura. E agora vou tirar aqui o excesso. Pronto. E agora vou fazer o mesmo deste lado. Ai, tanta linha, credo.
vamos unir, fazer aqui a nossa caixinha de leite também, unir aqui o nosso tecido e vamos fazer aqui também, vamos cozer aqui a nossa caixinha de leite também. Não é difícil fazer a peça, é muito fácil, tá bem? Quem não quiser fazer forro embutido, cose o forro à parte exterior da malinha e depois mete o viés à volta, tá bem? Eu, como gosto assim, é mais fácil se fizerem com o viés, mas isto também não é difícil. Pronto. Agora, feito isto, vamos lá virar aqui a nossa peça para o lado direito. Deixa-me lá tirar mais um bocadinho aqui desta costura que está muito grossa. Que eu ainda não cortei aqui os cantinhos. Faltou-me aqui. E agora aqui neste lado também não cortei. Temos que cortar sempre aqui os biquinhos, porque senão depois ela não vira bem. Bem? Agora vamos virar aqui a nossa peça para o nosso lado direito. Depois passam a ferro, fica toda bonita. Que ela também estava toda amassadinha e depois fica a girar. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos abrir aqui bem. Então, bolinha. Vamos abrir aqui bem as nossas caixinhas de leite. Tá bem? Assim. Aqui também. Aqui também. Bem? Aqui as nossas caixinhas de leite. Agora vamos aqui neste lado, estão a ver aqui o que eu estou a fazer, aqui onde eu fiz os tais cortezinhos, não sei se fiz o corte no outro lado, fiz. Vamos virar bem aqui os nossos biquinhos. Agora aqui deste lado também. Aqui o nosso biquinho. Deste lado a mesma coisa. E aqui também, neste aqui. Agora, deixa-me só virar bem este biquinhos, porque a gente vai ter que fazer uma costurinha aqui toda à volta, ok? Eu gosto de virar aqui bem estes biquinhos. Aqui. Aqui o biquinho bem viradinho, para ficar bem piquinho. Estão a ver aqui. Pronto. Agora, vamos pôr assim. Vamos cozer, vamos fazer o quê? Eu vou endireitar aqui esta pecinha e agora vamos fazer uma costura de rebate toda aqui à volta. Estão a ver? Eu vou virar assim para vocês verem. Vou fazer uma costura de rebate. Começa aqui, vai toda à volta,
toda a volta, depois aqui metem bem para dentro, batem aqui bem, uma costura também aqui, outra para cima e toda a volta uma costura de rebate. Eu vou fazer e já volto. Já pus aqui as molinhas todas para rebater aqui a nossa costura, tá bem? Tudo aqui, dei aqui assim, eu tenho um martelinho de borracha, que dou aqui assim umas pancadinhas nas costuras mais grossas para depois ser mais fácil. Agora vou fazer uma costura toda à volta de rebater, toda, aqui, toda à volta, tá bem? Eu vou fazer e já vos mostro. Vou fazer aqui a costura, tá bem? Aqui toda a volta, como podem ver, com um ponto largo. Cuidado com o forro, vão empurrando o forro lá para dentro para não apanharem nada, tá bem? Da parte de baixo do forro. Vão empurrando assim. Agora, tiram a molinha, vão empurrando o forrinho bem. Chegam aqui ao canto e viram a máquina. Pondo aqui bem o forrinho para dentro. Chegam aqui a este canto, viram outra vez a peça. Estão a ver? Viram assim a peça. Direitinha. Agora vou meter aqui bem o nosso forrinho para dentro. Não sei se vocês estão a ver bem. Toda a volta, tá bem? Vão empurrando sempre o forro para não apanharem aqui o vosso forro, tá bem? O forro tem que ficar bem esticadinho aqui. Agora, viram a peça outra vez. Vamos fazer a parte de cima. Agora, viram outra vez. Assim, tiram aqui a molinha. Puxam bem aqui. Deixa-me lá dar aqui uma marteladazinha aqui em cima desta costura, para ser mais fácil. Pronto. Estão a ver? Eu estou a pôr assim a amassá-la toda para vocês conseguirem ver o que é que eu estou a fazer. Tiram aqui a molinha. Se não quiserem pôr um estruturador tão forte, põem um mais fraquito. Mas eu, como gosto da pecinha rija, estamos quase. Ei, que partelinha! É por causa da cola. Agora parti a linha. Ela está cheia de cola. Vamos lá enfiar outra vez a agulha.
Não quer vir assim, vai já com isto. Pronto. Menos assim, enfio logo. Vamos lá, voltar aqui ao ponto. Não terminamos com o retrocesso. Isto é por causa da cola. Agora viram outra vez. Sei que é chato, o vídeo é comprido. Eu podia fazer isto e depois vocês verem, mas assim vêm logo. Agora viram outra vez. Metem aqui o forrito bem lá para trás. Agora tiram mais uma molinha, estamos quase a chegar ao fim. Se vocês veem, mais uma batidela aqui, que assim vai melhor. E agora, estamos quase aqui a chegar ao fim. Estamos quase a chegar aqui ao fim. Agora, para cima outra vez. E eu faço sempre aqui mais um pontinho para ela. Pronto. Está quase feita. Estão a ver? Só cortar aqui esta linha. E esta. Cortar esta. Então agora, já fizemos aqui a nossa costurinha toda à volta. Agora vou fazer o fecho aqui com ou um ponto invisível ou, deixa-me só tirar estas linhas, ou um ponto invisível ou com uma costurinha aqui à máquina. Como isto é bege, eu vou já fazer aqui uma costurinha mesmo à máquina, tá bem? Fazer aqui uma costurinha à máquina, para fechar aqui o nosso forro. Uma mesmo à beirinha, que isto não se nota nada. Se quiserem, fazem um pontinho invisível. Eu vou fazer assim, que é mais rápido. Pronto. Feito o pontinho invisível, feito o pontinho à máquina de fechamento do forno. Agora, vamos aqui meter o nosso forno para dentro, ok? E agora, vamos tirar bem aqui os nossos cantinhos e vamos fazer o quê? Vamos marcar bem aqui o nosso fundo.
assim. Vamos virar mais ou menos, estão a ver, até esta pontinha chegar aqui à outra pontinha. Estão a ver? E vão fazer isto e pondo aqui uma molinha. E vão fazer aqui a mesma coisa deste lado. Estão a ver? Deixando aqui, têm que ver que fica aqui do mesmo tamanho, está bem? Não podem... Isto aqui tem que bater certo. Estão a ver? Pronto. Fazem assim. Metem aqui. E agora vão meter aqui a mão para o forro. Vão meter esta parte de dentro cá para dentro. Virando assim tudo aqui à mesma altura. Estão a ver? Isto aqui tem que ficar tudo da mesma altura. Está bem? Não pode ficar um mais para dentro e outro mais para fora, não. Tem que ficar tudo na mesma altura. Metem aqui assim, para dentro. Assim. E vamos deixando o forrinho aqui preso também. Metem a mão cá por dentro. E ao mesmo tempo prendem o forro. Está bem? Que é para o forro aqui dentro também ficar preso. E agora aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Metem o forrinho. Esta parte agora aqui é que é mais chata. Assim. Tem que ficar. Esta tira tem que ficar da mesma altura desta, tá bem? Metem assim, estão a ver, ó, já está a ficar a forma, assim. Aqui está mais alto, tem que pôr mais para baixo. Assim. Aqui a mesma coisa. De forma a que fique aqui toda da mesma altura. E metem umas molinhas para isto não sair do sítio. Ora, estão a ver? Isto é assim, vai ficar assim. Estão a ver? Que esta parte para dentro e ela aqui está a mesma largura. A distância aqui tem que ser igual do outro lado também. Aqui até está um bocadinho menos. Assim. Assim. Pronto. E aqui o forro. Tentam metê-lo lá todo para dentro. Estão a ver? Para ela ficar aqui. Olha, vem. Metem o forro aqui. O forro também está lá para dentro. Está bem? E agora aqui vão fazer a mesmíssima coisa deste lado. Estão a ver? Ela vai ficar assim. A mesma largura aqui. Tem que ficar tudo igual. Estão a ver? A mesma largura. Eu vou fazer o outro lado e já vos venho mostrar. Então, já marquei aqui os dois lados, como podem ver. Está bem? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma costura toda a volta aqui, meio assim, um pé de máquina, está bem? Vamos fazer, começamos aqui, uma costura, toda a volta, está bem? Deixem-me só bater aqui estes lados, que é para ficar menos duro, está bem? Ou seja, vocês não cosem a partir daqui, não. É fazer uma costura aqui mais ou menos, está bem? Como esta que eu já vos mostro. Fazer uma costura assim que fique mais ou menos isto. Estão a ver a costura que eu fiz aqui? Estão a ver? Ó. É uma costura só aqui à beira. Toda à volta, está bem?
Vamos começar aqui a costurinha. Eu bato aqui sempre um bocadinho para ser mais fácil. Pronto, vamos lá. Uma costura é mais ou menos um pé de máquina. Aqui na minha, claro. E eu faço a costura com ponto largo. Vou-me guiando aqui por a linha, eu vou-me guiando aqui pela patinha da máquina para ficar tudo mais ou menos igual, está bem? Agora dou assim a volta. Pronto, já está. Vamos cortar aqui as linhas. Aqui ficou uma linha que eu vou ter que tirar, que ficou embolada, mas depois eu já tiro. Pronto, estão a ver? Já está aqui a costurinha feita. Estão a ver? Estão bem? Está aqui a costurinha feita. Vem? Esta costurinha aqui. E assim fica aqui dentro. E está aqui a outra. Agora vamos fazer o mesmo deste lado. A mesma coisa. Com o mesmo pé de máquina, a controlar aqui pela patinha, que é para ficar tudo igual. Eu guio-me aqui pelas marcas da máquina. Assim bate certinho. Vamos virando assim. Está quase. Pronto. Estão a ver? Estão a ver a nossa malinha tão linda e por dentro fica assim. Não se vê costuras, não se vê nada. Eu não gosto de ver aqui os viés à mostra, aqui nas laterais. Senão ficava aqui ficava um viés. Embaixo outro viés e eu não gosto. Então fazemos assim, tudo embutido. Depois passar a ferro. Agora o que é que vamos fazer? Vamos marcar. Ora, veem como ela... Depois eu já tiro as linhas. Veem como ela está certinha aqui.
Ela tem que bater toda certinha. Vem, olha, bate aqui certinha e certinha. Está toda certinha. Agora vamos marcar aqui para pôr aqueles nossos fechos. Eu vou marcar aqui da alça, tem 11 centímetros. Então eu vou pôr o fecho, o meio do fecho vai ser aqui aos 5,5. O meio do fecho vai ser aqui aos 5,5. E eu vou pôr este fechinho, como eu vos disse. Na outra pus aquele. E aqui vou pôr este. Vou colocar aqui o meio do fecho. Assim. Deixa lá ver onde é que está. Ah, está aqui as coisinhas. Vou colocar aqui o meio. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo. Aqui ao meio. Assim. E agora? Acho que este fecho é pequeno para aqui. Se for pequeno, tenho que arranjar aqui outra forma. Este fecho eu não contei com a costura e acho que ele... Deixa lá ver. Deixa lá ver se ele vai dar aqui. Se calhar vai. Se calhar até vai. Vamos metê-lo assim. Bem aqui para dentro. Bem, depois eu também ponho bem. É só para vocês verem. E agora o outro. Depois eu já o ponho melhor. Agora, este aqui, vou metê-lo aqui. Vamos meter aqui, vou marcá-lo aqui, como vem. Já sei que é aqui. Se ele não resultar, depois ponho o outro. Mas à partida... Depois eu já os ponho melhor. Pronto. Eu depois já ponho o fechinho melhor. Mas pronto, este vai ficar... Não estão bem postos. Eles não estão bem postos. Mas é só para vocês verem. Ele ainda não está bem agarrado. Eu tenho que ir pôr melhor. Tenho que enfiar bem aqui. Com uma máquina. Aqui bem o fechinho. Mas pronto. Basicamente é isto. Os nossos fechinhos. Oh, pois ele aqui não está bem. Ele aqui não está bem. Eu tenho que ir pôr bem, senão ele depois salta. Mas eu já o ponho bem com o alicate. Agora é que eu não consigo, mas eu depois ponho bem. Pronto. Basicamente é isto. O que interessa é que a pecinha está feita. Fica aqui. Se este depois não aprovar, eu meto o outro. Estão a ver? Fica assim. A nossa pecinha. Estão a ver? Aqui com a nossa... Oh, ele está a soltar. Eu tenho que o pôr bem. Porque ele está sempre... Tenho que o enfiar bem. Bem, não interessa. A gente já viu o que é isto. Tenho que o prender bem. Era só para vocês verem. Pronto. Ele fica assim. Estão a ver com esta lateral. Com esta lateral. Okay? Se o fecho estivesse bem posto, que não está. Abre assim.
mas depois fecha assim. Estão a ver? Pronto. Aqui está a nossa pecinha. Este são duas, estão a ver? Eu neste, por acaso, pus esta aqui interna. Neste pus esta interna. Nesta inventei pôr aquela, mas tenho que ver se eu consigo pôr bem. Senão tenho que pôr uma de cozer, que agora já não dá para pôr no forro. Como veem, é um painel exclusivo de Canais Arte. Estas duas malas, muito bonitas, são muito bonitas, como podem ver. Muito bonitas. E pronto, aqui têm o passo a passo. Espero que gostem. Não se esqueçam de encomendar este painel lindo à Dona Telma, de Canais Arte. Obrigada por estarem aí, por depois verem o passo a passo. Adeus e muito obrigada. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida? Estamos cá, Artes da Edu. Está bem? Obrigada, boa tarde.